Bom, dando continuidade ao estudo do Barroco, a gente vai conversar agora sobre os seus autores. No Brasil, nós tivemos alguns autores, mas os principais foram Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Eles diferem bastante sobre a sua posição, porque nós estamos falando de um que é super crítico ao governo, àquela questão do momento, à igreja principalmente, e por outro lado a gente tem um padre jesuíta, né? Então, nós temos aí lados diferentes, mas que ajudam bastante a gente a entender o que foi esse momento no Brasil, certo? Bom, nós temos aí então Gregório de Matos, e o Gregório de Matos ele é conhecido como Boca do Inferno. Por que o Boca do Inferno? Porque ele ficou muito conhecido por suas sátiras. Ele fazia ironia com o governo local e com o clero, com a igreja. Então ele confrontava essas duas instituições recém-criadas aqui no Brasil, certo? Ele nasceu em Salvador, então a gente está falando de um poeta brasileiro já, né? E ele estudou em Coimbra, como todos os demais, porque você tem uma formação aí fora do Brasil, né? Para depois eles retornarem. Bom, quando a gente tem essa questão de o Gregório ter se estabelecido no Barroco, é claro que a gente vai falar de dualidade, né? Então você vê temas que fazem dicotomias, fazem dois posicionamentos, né? Você vê muita bivalência nos seus escritos. Então você vê, por exemplo, amor e corpo, né? Você vê prazer e a questão espiritual. Então, todos esses temas, eles entram em choque aqui em Gregório de Matos, certo? Gregório é considerado a primeira manifestação da literatura crítica sobre o Brasil, mas a gente não pode se animar, né? Porque Gregório ainda era elitista e conservador. Então ele olhava a questão aí do negro de forma nada revolucionária, né? De forma alguma, mas ele tinha um olhar crítico sobre o que estava acontecendo naquele momento e ele ironizava tudo aquilo, certo? Já por outro lado, a gente tem a presença do Padre Antônio Vieira, que ele dissertava através dos seus sermões. O que eram esses sermões? Os sermões, eles meio que atualizavam as questões da igreja para levar os dogmas religiosos adiante. Mas ele fazia isso à luz dos jesuítas, né? Como o Padre Antônio Vieira, ele participou da ordem dos jesuítas no Brasil, nós estamos falando de, então, uma presença do índio, nós estamos falando de uma visão religiosa um pouco mais atualizada, mas ainda assim religiosa, certo? Então, o Padre Antônio Vieira, ele argumentava através dos seus sermões, muito pomposos, sim, mas que trabalhavam com ideias muito definidas para o convencimento do seu público. Tranquilo? Nós já não vemos muito nesse momento uma crítica, né? Padre Antônio Vieira, ele tinha muito mais uma postura de convencimento e não de crítica, como a gente tinha em Gregório, certo? Então ele tinha aí a questão dos argumentos, como qualquer sermão, qualquer pessoa que já tenha participado de alguma religião, principalmente da religião católica, já viu isso na igreja acontecendo, né? Os padres dando os sermões. Vamos pensar esse sermão do padre, então, numa estética barroca, em que você tem muitas figuras pomposas, figuras de linguagem, tudo para aproximar o convencimento do seu público, certo? E assim a gente fecha o Barroco e até a próxima. Tchau, tchau.